Oi, professores! Chegamos na nossa última aula, a aula 4 do nosso curso Como Aumentar a Eficiência e Ganhar Tempo criando avaliações online. Nesta aula 4, nós vamos trabalhar e orientar você para acessar os relatórios de respostas e analisar os resultados. Vamos voltar no nosso formulário. Aqui eu vou retornar no nosso Drive. Você se lembra, nós criamos uma pasta para avaliações de língua portuguesa. E para facilitar o entendimento desta aula, eu simulei a realização das provas por 5 alunos, tanto do teste que criamos, veja bem, o teste que criamos eu o renomeei como avaliação de língua portuguesa 1, e também, para facilitar, eu criei uma prova com questões apenas objetivas, como é o caso das avaliações de larga escala, a Prova Brasil, por exemplo, que utilizam apenas de questões objetivas. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para você ver e observar e constatar o quanto é fácil e simples quando nós utilizamos essa ferramenta para questões objetivas e para vermos os resultados e analisar os resultados após o envio das respostas pelos alunos. Gostaria de dizer para vocês que na minha prática docente, eu priorizo a elaboração de provas no formulário com questões de múltipla escolha, porque aí eu tenho a prova inteira corrigida com apenas alguns cliques e facilita a minha análise quando eu acesso os gráficos elaborados pela ferramenta. Mas isso não significa que eu não trabalhe com outros tipos de questões que também são muito importantes para a verificação da aprendizagem de nossos estudantes. Para isso, então, eu utilizo a avaliação impressa e vou mesclando os instrumentos, o instrumento digital para questões mais objetivas, o instrumento impresso para questões abertas. Você tem aí a opção de colocar, como nós ensinamos nas aulas anteriores, questões dissertativas também no formulário do Google, e você vai estar aprendendo hoje como fazer as correções das questões abertas e também uma prova toda objetiva para você ver o quanto é fácil a utilização desta ferramenta. Vou abrir aqui para vocês esta avaliação de língua portuguesa do teste 1, aquele mesmo teste de 8 questões, e agora vou andar mais rapidamente aqui, relembrar para vocês a forma de enviar. Enviar para os alunos, clico aqui em enviar, nós temos essas 3 opções, por e-mail, pelo link. Neste momento eu vou usar o link para você ver uma forma tranquila e fácil de utilizar com seus alunos. Quando eu clico em link, nesse sinalzinho aparece o link, eu vou pegar a URL curta porque facilita este tamanho, eu vou copiar esta URL, vou passar este endereço ou por e-mail, ou colocar numa folha grande, ou escrever no quadro. Para ficar mais fácil, ao copiar, você pode utilizar um editor de texto, como o Word, por exemplo, fazer o Ctrl+C. Você pode, se você tiver a oportunidade na sua sala de aula, de colocar este link em um data show, é interessante, porque os alunos vão ter essa oportunidade de copiar, ou então você simplesmente imprimiu uma folha com o número de alunos e recorta um link para cada aluno para você entregar. Ele vai ter que digitar este link na barra para localizar este endereço. Então nós vamos ver aqui como que eu vou fazer. Se o aluno recebe por e-mail este link, ele vai entrar diretamente, ou ele pode fazer daqui também o Ctrl+C, o Ctrl+V e colocar na barra de endereço, dar um Enter e ele já vai acessar o formulário para responder a sua avaliação. Vou simular aqui
algumas respostas. Você vai ver aqui, vamos supor a Ana Luísa, essa questão aqui ela colocou esta, assista o vídeo e escreva a parte que você mais gostou, eu gostei. Vou responder bem simples aqui para agilizar. A palavra trovão rima com fogão, a data aqui, que é uma opção de você colocar ou não, o horário também é uma opção de você colocar ou não, 10h20, enviar. Aí o aluno envia, ele recebe esta resposta que confirma que a resposta dele foi registrada. Nós vamos dar sequência aqui com outros alunos e em breve eu retorno com estas respostas para você analisar. Agora, professores, vejam só, nós retornamos aqui no nosso formulário de avaliação e eu vou retomar com vocês que quando nós elaboramos essas 8 questões de avaliações, na hora em que nós formatamos as questões para serem respondidas e colocamos a chave de respostas, nós formatamos a título de modelo apenas 2 questões para orientar vocês. Uma delas foi a primeira questão, que eu, ao clicar em cima dela, eu a seleciono, que é uma questão de múltipla escolha, em que nós marcamos aqui, veja só, chave de resposta, essa resposta era certa, e nós demos para ela 2 pontos, ela valia 2 pontos, e também a segunda questão nós não formatamos, e formatamos a questão 3, que é uma questão aberta para orientar vocês como que se formatava uma questão aberta e onde nós colocamos aqui na chave de resposta, ela valendo 2 pontos, mostrando para você que mesmo sendo uma questão aberta, você pode colocar o valor da pontuação, mas que esta questão deverá ser corrigida individualmente de cada aluno, porque é uma questão aberta e precisa ser lida e avaliada pelo professor individualmente. Vejam bem, este total de pontos que aparece aqui são justamente o total de pontos em que nós colocamos nas questões. O total 4, porque nós colocamos ali o valor de 2 questões, 2 pontos cada uma. Se nós tivéssemos colocado 2 pontos, por exemplo, para cada uma das 8 questões, aqui pareceria 16 pontos. E o ideal é a gente realmente já colocar a pontuação de cada questão, porque na hora que você for corrigindo as questões abertas, você vai colocando o quanto o aluno tirou dentro da pontuação que foi projetada para aquela questão e no final você tem aí o valor total que o aluno tirou. Como eu simulei a resposta de alguns alunos, aparece aqui o número de quantos alunos já responderam. E é aqui que nós localizamos as respostas dos alunos. Aqui você tem o resumo. Quando você clica em resumo das 5 respostas, já saem os gráficos, o nome dos alunos que responderam e aqui todas as respostas das questões. A resposta certa aparece aqui quantos alunos acertaram. Vejam só, nessa simulação aqui, um aluno colocou a resposta A e errou, outro aluno colocou a resposta C e errou, e 3 alunos colocaram a resposta D, e estes 3 alunos acertaram a questão. E este momento de analisar é muito bom, porque se você observa que a maioria de seus alunos acertaram, isto te dá um feedback legal que a turma está bem naquela capacidade que foi avaliada naquele momento. Na questão 2, quando nós formatamos esta questão, nós não colocamos a chave de resposta, a resposta certa, então o gráfico se alterou e ele apareceu em forma de pizza, colocando a porcentagem aí de alunos que marcaram uma ou outra letra. No caso aí, 80% dos alunos marcaram a letra A e 20% dos alunos marcaram a letra B.
Na outra questão, em que nós pedimos, era uma questão aberta e foi solicitado que o aluno assistisse ao vídeo e escrevesse a parte que sentiu mais alegria, aqui aparecem as 5 respostas de todos os alunos e nós estamos aqui no resumo, vejam só, as questões de marcar também aparecem os gráficos de pizza, certo? E as características do personagem, conforme foi utilizada o tipo de questão para o aluno responder, o gráfico se altera. Aqui nós vimos os gráficos que saíram conforme as respostas dos alunos. Isso foi um resumo geral. Quando eu venho aqui em pergunta, eu vou saber aqui qual a resposta do aluno que ainda não foi avaliada, porque são as respostas que o professor provavelmente terá que ler individualmente para marcar. Se eu clicar aqui na resposta aqui, tá vendo que tem um link, eu vou direto para a Ana Luísa para ver essa resposta, certo? Aqui estão todos os 5 alunos com a resposta não avaliada. Mas eu tenho este caminho aqui de individual, eu vou passando aqui pelos 5 alunos, aqui você vê o primeiro aluno é a Ana Luísa. Se eu clicar aqui, vai passar para o aluno 2, que é a Beatriz. Passando, eu vou para o aluno 3, que é a Mara Cristina, certo? E assim sucessivamente. Bom, vamos voltar aqui para a gente poder avaliar esta prova desta aluna. Voltamos aqui para podermos avaliar a prova da Ana Luísa. A questão 1, ela errou, então ela tirou 0. A resposta certa vem aparecendo aqui, olha, a resposta correta, tinha medo de tudo, ela colocou brincava de amarelinha, então ela errou a questão. A questão 2, nós não havíamos marcado a chave de resposta, então ela não aparece. E neste caso, se acontecer de você esquecer, você vem aqui e coloca a nota para a aluna. Vamos supor que valiam 2, ela tirou 2, que a resposta é um poema. Na questão aberta, está marcado aqui X estar em vermelho, mas não foi porque a aluna errou. Isso é porque esta questão é uma das questões que o professor precisa fazer a correção individual. Neste caso, o professor vai ler a resposta do aluno, vai dar a nota que ele acredita que seja justa e ele tem a opção de escrever, de dar um feedback. Quando ele clica aqui, ele tem essa possibilidade de escrever o que ele quiser. E aí ele vai salvar o feedback. Veja bem que aparece a resposta do professor aqui, né, o elogio à questão que o aluno fez, e ele vai salvar isso tudo aqui, inclusive com a pontuação que ele deu para aquela questão. Ao salvar, você vai observar que a questão ficou verde, porque ela ficou corrigida e aqui está ok. As próximas questões, que são questões de grade, nós não vamos fazer a correção dela aqui neste momento, porque eu simulei uma outra prova toda em múltipla escolha para você poder ver como que é a prova toda em múltipla escolha, o que facilita muito o trabalho do professor. E aí ele ganha tempo para poder investir em outras estratégias e fazer a aprendizagem acontecer. Nós vamos passar agora para outra avaliação. Esta avaliação, nós colocamos as mesmas questões fechadas e colocamos mais algumas diferentes aqui para você observar que ela é toda de questão fechada. Como é o caso das avaliações de larga escala, dos simulados que são feitos nas escolas para contribuir com a aprendizagem do aluno e com a avaliação do professor. Veja bem, aqui em respostas, nós não temos nenhuma prova respondida por nenhum aluno. Esta avaliação, eu coloquei o valor de 2 pontos para cada questão. São 5 questões com 2 pontos em cada questão. Por isso aqui aparece total de pontos 10. Nós vamos fazer aqui agora, simular, da mesma forma que nós fizemos a outra avaliação de língua portuguesa, enviar e simular a realização desta avaliação pelos 5 alunos. E aí eu retorno para poder mostrar isso para vocês.
Nós voltamos agora com a avaliação de língua portuguesa e você já vê que aqui aparecem 5 respostas. Isso significa que 5 alunos responderam a esta avaliação. E aí a gente vai poder agora avaliar e analisar as respostas. Quando eu venho aqui em respostas, aparece primeiro o resumo, e aí vai aparecer o resumo de cada questão. Olha que bacana aqui, gente. Aqui é a distribuição total dos pontos, os pontos marcados pelos alunos. E aí, a gente vem aqui no nome dos alunos que responderam, aqui o número de participantes, 2 alunos fizeram 10 pontos, 2 alunos fizeram 8 pontos e 1 aluno fez 4 pontos. É só você passar o cursor em cima da barra que você vê a quantidade de alunos. Aqui o nome dos alunos que responderam e a ordem, ela vem pela ordem de chegada, não pela ordem alfabética. O aluno que enviou primeiro vai aparecer o nome primeiro, o segundo vai aparecer segundo e assim por diante. Aí vem a outra questão, o texto trata de uma menina que a resposta certa era a letra D, 3 alunos acertaram, 60%, e 2 alunos erraram. O gênero textual é, olha, 80%, 4 alunos acertaram, poema. E 1 escreveu fábula, 1 errou. Então aparece a resposta certa. Então vem 4 respostas corretas de 5 respostas. Então aqui é a hora que você tem para analisar os resultados dos alunos. A questão 3, o passageiro vai iniciar a viagem à noite. Então, 4 alunos acertaram, 1 aluno errou. E aqui, olha que bacana você poder analisar os resultados de cada questão deste jeito. Na questão 5, por exemplo, 100% dos alunos acertaram a questão. Você tem a análise geral, o resumo das respostas, e no individual você tem aqui por aluno. A Carla acertou 8 de 10, ela errou a primeira questão, e aqui você vê por aluno cada questão que foi marcada certo, que foi marcada errada. E aí dá para você ter uma ideia também de quais questões é preciso retornar fazendo esta análise. Aqui a aluna Sabrina acertou 10 de 10. E aqui você vai andando, indo de um em um em todos os alunos. E lembram-se que nós começamos com a primeira questão, era o nome do aluno. Então é muito importante a gente ir lá em individual e colocar 0 para essa questão, porque era só para registrar o nome do aluno, a menos que você queira, neste ponto aqui, se for um aluno de primeiro ano, segundo ano, avaliar se ele escreveu o nome dele corretamente, aí sim, você daria uma nota. Se você quisesse avaliar o nome como uma atividade avaliativa, e você poderia colocar uma nota, mas neste caso aqui, que não foi a nossa intenção, a gente vai colocar a nota 0, porque a intenção era simplesmente identificar a avaliação. Quando a gente colocou a nota, é muito importante salvar, porque vai aparecer aqui para salvar. Ao salvar, você observa que vai já te direcionar para o próximo aluno. Então, retomamos aqui o resumo e neste resumo você faz essa análise de como os alunos saíram nessa avaliação e também ao ir para a planilha você terá todos os nomes dos alunos com as notas que eles tiraram. Bom, nós apresentamos para vocês como acessar os relatórios de respostas e como analisar os resultados, e esperamos que nós tenhamos contribuído muito aí com a sua atividade docente ao orientar sobre a utilização desta importante ferramenta nas suas aulas. Sabemos que com o tempo vai ficando tudo mais fácil à medida que você vai aprendendo a utilizar esta ferramenta.
tudo vai ficando muito mais simples e fácil e você verá que é com o treino que você vai se aperfeiçoando e utilizando essa ferramenta com mais rapidez. Vou voltar aqui no Drive para te dar uma outra dica muito bacana, porque você pode fazer uma cópia deste teste, incrementando outras questões conforme a turma que você trabalhar. É só você selecionar, clicar com o cursor do lado direito e fazer cópia. Quando você clica em fazer cópia, você verá que está criando uma cópia e já criou uma cópia desta avaliação. Ao criar uma cópia desta avaliação, você pode abrir esta avaliação, colocar esta avaliação do jeito que você quiser. Veja que ela já está avaliada com os 10 pontos e, neste caso, não tem nenhuma resposta desta avaliação. Você poderá aplicar esta mesma avaliação em uma outra turma, no outro ano, você utilizar algumas questões, atualizando a sua avaliação, podendo aplicar da forma como você quiser e facilitando aí a sua reelaboração desta avaliação. E assim nós concluímos então esta aula 4 e desejamos a você sucesso com esta ferramenta e que você possa realmente usufruir da facilidade da tecnologia para melhorar a sua vida, otimizando o seu tempo. Até a próxima e até um próximo curso que você queira fazer conosco. Tchau, tchau!